Quero falar um pouquinho com vocês agora nesse início de culto a respeito de Davi. Todo mundo sabe quem é Davi, né? Todo mundo sabe quem é Golias? Mais ou menos, é isso aí, aquele gigante lá. Então Davi já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel, mas ele ainda não reinava, ele ainda continuava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. E um determinado dia, seu pai pede para que ele vá até onde os seus irmãos estavam. Seus irmãos estavam posicionados no vale, porque Israel estava enfrentando uma batalha contra os filisteus. E o seu pai fala para ele, viu, leva isso, leva aquilo, vai lá ver seus irmãos, né? Vai ver como é que eles estão lá na guerra, como é que, se estão bem, se não estão bem, o que está acontecendo lá, e me volta com notícias. E Davi, ao chegar ali, o que estava acontecendo? O Golias, um homenzinho, nada mais, nada menos do que 2,90 metros, não é? Fala assim, um poste, né? Aquela coisa gigante. Ele saía ali por 40 dias e ele afrontava o exército do vivo Deus. Ele estava ali à procura de um homem que o desafiasse, que o enfrentasse, na verdade. Ele estava ali desafiando o exército do vivo Deus. E ele então falou assim, viu, quem aqui me desafiasse vocês, se esse homem me vencer, nós nos tornaremos seus escravos. Mas se eu vencer, se eu derrotar vocês, vocês serão meus escravos. Então imagina estar num ambiente onde 40 dias você está sendo afrontado, não é? E o medo. Peraí, primeiro quem queria encarar? Nem o rei queria saber desse negócio. Fala assim, nem o rei queria saber desse negócio. E nenhum daqueles soldados armados até os dentes também não queriam saber de Golias. Porém Davi chega ali, ele ouve o que é que estava acontecendo e ele se interessa, viu? Como que é esse papo aí? Como que é essa história? Quem venceu o gigante aí? O que é que vai acontecer? Ele vai casar com a filha do rei e vai ter os seus impostos? A família do pai vai ser isenta de impostos? Fala assim, ele se interessou por esse negócio. E essa notícia chegou até onde? Chegou até Saul. E o rei Saul então mandou chamar, viu? Chama esse rapaz aí, depois de 40 dias foi o único que se atreveu a aparecer. Afinal de contas alguém vai ter que lutar, que não seja eu, tipo assim, né, o Saul, que não seja eu, que seja ele que morra nas mãos do dito cujo Golias aí. E aí então ele vai, o Davi entra, né, ali junto com o rei, e o Saul tenta colocar a sua armadura sobre o Davi. Só que Davi ainda ele era jovem e Saul já era, né, adulto, já era um guerreiro. E as suas vestes não servem em Davi. Fala assim, as vestes dos outros não servem para você. Não queira entrar nas suas batalhas com as armas dos outros. Amém? Aí Davi fala o quê? Não, eu vou com aquilo que eu estou acostumado mesmo. E o que Davi estava acostumado? Com uma funda e pedrinhas. Então ele vai até o riacho, ele pega 5 pedrinhas e a gente vai começar a ler o texto a partir daí. Então é 1 Samuel capítulo 17, quero começar a ler a partir do versículo 41, que diz assim: enquanto isso, os filisteus com seu escudeiro à frente vinham se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou eu um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Imagina o Davi, um rapazinho com estilingue na mão, e um gigante com 3 metros de altura basicamente. Você fala assim, oh coitado, já era. É ou não é, gente? Aos olhos naturais já era, não era? Já era. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse, vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Amém? Fala assim: não se preocupe com as armas de batalha. Fala assim: você já tem todas. Fala assim: eu já tenho todas. Pode fechar sua Bíblia se você abriu, pode colocar aí sobre a cadeira. Hoje, meditando acerca dessa passagem, eu fiquei refletindo sobre algo. Qual foi a diferença entre Davi e os soldados? Davi era apenas um menino, era um pastor de ovelhas. Aqueles homens, eles eram soldados, eles eram treinados, eles tinham espadas, eles tinham um escudo, eles tinham lanças. Até mesmo o Saul, ele vinha de a linhagem de Saul era de alguém que sabia lidar, não é, com as lanças, sabia disso. Mas ninguém ali se prontificou. Lembra que Davi já tinha sido ungido rei, mas Davi não vivia nos palácios ainda. Davi estava acostumado o quê? Com o ambiente de pasto. Tem muitas vozes no pasto? Pergunta aí para quem está perto de você: tem muita voz no pasto? Tem? Não. E no meio da guerra tem muita voz? Tem. E isso me chamou muita atenção. O que é que nós estamos ouvindo? Porque aquilo que nós estamos ouvindo vai interferir nas nossas escolhas. Davi não estava acostumado a ouvir vozes, e quando ele ouviu uma voz, ele conseguiu discernir que o que diferenciou Davi é que ele ouviu a voz, e os soldados se atentaram, por conta de ouvir muitas vozes, eles se atentaram com aquilo que eles enxergavam. Eles não se atentaram com aquilo que eles ouviram. Eles viram um gigante de quase 3 metros de altura, poderoso de guerra, forte, robusto, com uma espada, pronto para matar todos aqueles soldados que estavam ali, e eles temeram. Já Davi, muito pelo contrário, ele ouviu a voz e fez assim: viu, quem tem aliança com Deus sou eu. Quem tem aliança com Deus é o exército de Israel. Esse cara aí não é nada. Quando nós estamos perdidos em muitas vozes, nós muitas vezes podemos nos perder até mesmo de quem nós somos. Conta aí para quem está perto de você, fala assim: se você passar a ouvir muitas vozes, você vai se perder daquilo que Deus diz que você é. O que é que você tem ouvido? Porque muitas vezes eu e você estamos ouvindo que o Brasil não tem jeito. Você já ouviu isso? Que o problema do Brasil é o brasileiro. Você já ouviu isso também? O problema do Brasil é os políticos. E o que é que Deus está dizendo acerca do Brasil? É isso que Deus está dizendo? O que é que Deus está dizendo acerca do Brasil? Que essa nação será o celeiro do mundo. E será o celeiro do mundo nos grãos, para nutrir de forma no físico, mas também no espiritual. De que forma você está ouvindo as notícias? Nós precisamos o quê? Selecionar aquilo que vai entrar nos nossos ouvidos, para que a gente não seja contaminado por ele. Nós já temos tudo aquilo que nós precisamos, porque muitas vezes, diante de tantas vozes, nós achamos que nós não temos aquilo que precisamos. A gente olha para os Estados Unidos: não, é que lá eles têm um exército poderoso. Não, lá o povo não é acomodado, o povo vai para as ruas. Não, determinado país lá que é bom. No Brasil é tudo uma bagunça, a gente faz daquele jeitinho. Fala assim: o Brasil não tem uma bagunça não. O Brasil tem alguém que vela por ele. Amém? É isso que nós precisamos o quê? Ouvir atentamente e passar a executar segundo a sua instrução.
No domingo eu comentei o que? Sobre nós estarmos, a instrução que o Senhor nos deu: levanta-te e resplandece. Precisamos estar posicionados, sem ativismo e sem comodismo, nos lugares estratégicos que Deus tem para nós. Ainda que a gente venha a encontrar pessoas que nos desprezem. Pergunta aí, assim, você tem encontrado pessoas que te desprezam? Como é que você lida com as pessoas que te desprezam? Porque tem gente que não vai dar nada. Vai olhar para a gente e você fala: ih, pode sair alguma coisa boa dali? Fala assim: claro que pode. Fala: porque maior é Deus que está comigo do que o inimigo que está no mundo. Davi sabia que ele não estava sozinho. Davi sabia que o Senhor dos exércitos estava com ele. Ele discerniu que aquele homem, independente da estatura dele, ele não tinha comunhão com Deus, e que Deus era pelo seu povo. Se nós estamos com Deus, fala assim: Deus é por mim, porque Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele quem guerreia as minhas batalhas. Nós sabemos que nós estamos entrando numa nova estação, amém? Fala assim: eu estou vivendo uma nova estação. Acontece que para cada estação, essa nova estação, pergunta aí para quem está perto de você, fala assim: você não está achando que você vai viver um mar de rosas nessa próxima estação não, né? Fala assim: você já identificou qual é a sua batalha nessa próxima estação? Não precisa buscar nada fora, está tudo com você. Se você precisar de alguma coisa, assim como Davi não tinha uma lança e catou a lança do próprio Golias para decepar a cabeça dele, não é? Deus vai trazer, não precisa você se preocupar com isso. Mas nós precisamos o quê? Estar posicionados na batalha. E assim como Davi declarou para o seu inimigo: você vem contra mim com perseguição, você vem contra mim com desprezo, você vem contra mim com afronta, você vem contra mim colocando medo, você vem contra mim causando problema no meu casamento, você vem contra mim com problema financeiro, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. Vamos melhorar isso? Vamos melhorar esse negócio aí? Não, depois nós aplaude, peraí. Fala assim: a gente vai melhorar esse negócio. Fala assim: o inimigo vem contra mim com desprezo. O inimigo vem contra mim com afronta, com perseguição, com medo, com espada, com lança, com dardos inflamados. Mas eu vou contra ele no nome do Senhor dos exércitos, porque maior é o Senhor que está comigo do que o inimigo que está no mundo. Aleluia! Agora você pode aplaudir o Senhor. Amém. É desse jeito que nós batalhamos as nossas guerras, é discernindo aquilo que o inimigo está falando e não nos deixando corromper por aquilo que ele está falando. Peraí, o inimigo está vindo contra mim de que maneira? Você precisa discernir, porque é apenas uma estratégia. É papel do inimigo se opor aos planos de Deus. E se nós não soubermos quem nós somos nessa batalha, a gente vai perecer. Fala assim: você precisa saber o seu lugar nessa batalha, para que você não pereça. Aqueles soldados, eles estavam acostumados com a afronta. Você está acostumado com a afronta já? Porque quem se acostuma com a afronta não se posiciona. Nós não podemos nos acomodar com a afronta, não podemos nos acomodar com a perseguição, não podemos nos acomodar com uma posição de medo, de melindre, de vergonha. Fala assim: para cada estação existe uma batalha que só eu posso vencer. Pergunta aí se tem um crente empolgado para vencer essa próxima batalha. Amém? Fala assim: o inimigo vem contra mim, mas eu vou contra ele no nome do Senhor dos exércitos. Fala: o inimigo vem contra mim, mas eu vou contra ele no nome do Senhor dos exércitos. Fala: o inimigo vem contra mim, mas eu vou contra ele no nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Senhor, nós não nos acostumaremos. Por isso nós te pedimos: coloca um filtro sobre os nossos ouvidos.
Nós vamos, Senhor, nós entramos nessa nova estação, neste tempo de batalha, Pai, para vencermos, sabendo, ó Pai, que o Senhor é aquele que está do nosso lado, o Senhor é aquele que nos aperfeiçoa e nos capacita dia após dia. Senhor, nós não queremos os nossos ouvidos acostumados com a afronta, com a perseguição, com o medo, com aquilo que o inimigo propõe diante de nós. Senhor, nós não andamos por vista, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. Espírito Santo de Deus, dá-nos as estratégias que nós precisamos para este tempo, para avançarmos, ó Pai, em verdade, para corrermos a carreira, ó Deus, que a nós está proposta, sem distrações, sem comodismo, sem ativismo, mas avançando, ó Deus, para o centro da sua vontade. Que a tua vontade prevaleça, ó Pai, nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor é aquele, o Deus da guerra, o Deus que peleja as nossas batalhas, e contigo, Senhor, nós daremos como uma tropa, saltaremos muralhas, Senhor.